eu aconselho vocês darem uma olhada no vídeo depois e comentar, claro, né? Com certeza. Vou dar um Enter aqui, nenhum Enter, e ele calculou, ó, o número vezes ele mesmo. Por quê? Eu informei nesse local aqui, ó, D1, o que tinha que fazer com esse valor aqui. E daí eu posso escrever o número que eu quiser. Agora, porque daí ele sabe, toda vez que eu escrever um número aqui, nesse local aqui ele sabe o que ele tem que fazer. Ele diz assim, ó, eu já sei, eu pego aquela informação X que está lá e multiplico por ela mesmo sempre. Isso significa o quê? Que se eu trocar o valor aqui vai trocar também. Tá? Essa também é muito importante, essa parte aqui, para vocês entenderem local de armazenamento, que X é o teu local de armazenamento. Então, se ao invés de 2 aqui, ó, nesse local, eu colocar 5, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o 5 e multiplicar por 5. Então, é uma forma, tá? A expressão algébrica é uma forma de eu fazer operações com alguns valores, sem necessariamente saber, dar uma orientação. Toda vez que tu tiver um valor armazenado X, eu pego a referência dele e X multiplico por X e ele vai calcular automaticamente para mim. Isso aí, tá? Então, vocês entendem, por exemplo, ó, vou trocar o valor aqui, ó. Apaguei o valor 2 e vou colocar o valor 5. O que tem que, quando eu apertar Enter, o que vai aparecer aqui? O que tem que aparecer? Ele vai pegar o valor, ele não está armazenado ainda. Eu só armazeno o valor 5 quando eu apertar Enter, que é aqui, ó. Que é esse botão aqui, tá? Mas o que ele tem que fazer aqui? Ele tem que pegar o valor que está armazenado em X e multiplicar por ele mesmo. Ou seja, 5 vezes 5, aqui vai dar quanto? Ó, para o Felipe está embaçado. Já sabe, né, Felipe? Assiste lá e depois comenta. Mas quem está conseguindo enxergar, ó, aqui eu armazeno 5, aqui tem que o resultado é 5 vezes 5. E aí? Aqui vai aparecer quanto? Muito bem, Felipe. Olha lá, vou apertar o Enter aqui, ó. Conseguem enxergar que deu 25? Sim ou não? Sim, só dá para ver que tem escrito 25. Muito bem. Então tá, ó. Então, vocês entenderam? Aqui está a orientação, ó. Nessa célula aqui, ó, nesse local aqui, ó, tá a orientação. Está bem pequenininho aqui, não vai aparecer nem no vídeo, tá? A orientação aparece aqui, ó, conforme o foco do local que eu estou armazenando. Quando eu coloco aqui, ó, em foco esse local aqui, ele me diz aqui qual é a operação que está aparecendo ali. É o valor de X vezes o valor de X, tá? Se eu colocar o foco aqui, ó, no 5, ele vai me mostrar ali, ó, aqui está armazenado o valor 5, tá? E aqui ele pega o valor aqui e multiplica por ele mesmo. Então eu vou pegar 3, vou digitar 3 aqui, ó. No lugar de 5 eu vou digitar 3 e daí ele sabe que orientação, que cálculo ele tem que fazer, porque eu orientei usando o local de armazenamento. Para isso serve a letra, para tu fazer uma orientação do que deve ser calculado. Não é para ter um valor, mas é para tu orientar. Pode ver, ó. Armazenei 3 aqui e consegui orientar o computador, na verdade, para dizer para ele assim, ó, todo o valor que tu coloca aqui, tu vai pegar ele e multiplicar por ele mesmo e responder aqui. Estão entendendo qual é a jogada? Então, um X não é um número, é um local. É um local de armazenamento. Ó, muito boa a pergunta, Felipe. O Felipe assim, ó, e se fosse a letra W? Bom, se fosse a letra W, Felipe,
se fosse a letra W, a gente teria que definir o que significa W vezes W. Tá? A gente teria que dizer como é que se calcula W vezes W. Agora presta atenção. Se fosse W, o valor que eu inserisse aqui, ou se um nome fosse W. Agora eu fiquei na dúvida da tua pergunta. Se eu inserir aqui, para que serve? Olha só. O que está inserido aqui, ó, nessa célula aqui? Está inserido assim, ó, x vezes x. A multiplicação é vezes, tá? Está inserido x vezes x. Tá? Então, todo valor que tu coloca aqui, ele multiplica ele por ele mesmo e bota a resposta ali dentro. Tá? Se eu estou usando um local de armazenamento e multiplicando por ele mesmo, o que eu posso inserir? O que eu posso inserir no x? Que tipo de coisa eu coloco no x? Bom, pensando na operação de multiplicação, eu posso colocar o x tem que ser número. Tá? O x tem que ser o que eu armazeno dentro do x, eu armazeno um número. Tá? Se eu armazenar uma letra, ele não vai saber o que é. Se eu armazenar uma letra, ele não vai poder me dizer assim, ó, quanto é que é A vezes A, por exemplo. Se eu armazenar, ao invés de um número, eu armazenar uma letra. Tá? Então, a letra é um local para tu armazenar valores e para tu conseguir fazer manipulações com eles, operações com eles. Eu fiz operações com esses locais. Então, eu orientei o que tu tem que fazer com esse local. Se tu tem um local, tu vai armazenar um valor, um número, só pode armazenar número. Se tu armazenar letra, vai dar problema. Né? E daí tu multiplica ele por ele mesmo e bota a resposta aqui. Se a letra fosse W, eu teria que fazer, para usar W, tá, Felipe? Para usar W, eu tenho que usar aqui, ó, o nome dessa letra aqui, ao invés de x, eu teria que usar W, e a orientação aqui seria W vezes W, ia dar a mesma coisa, certo? Agora, se eu chamo essa aqui de x e coloco aqui, ó, a orientação W vezes W, ele vai chegar e ele vai te dizer assim, ó, eu não sei quem é W, tu não falou para mim quem é W. Primeiro, tu não falou para mim quem é W, nem o que está armazenado em W. Agora aqui, eu falei para o computador ali, vocês viram lá, eu dizendo assim, ó, essa célula, esse local C1 aqui, ó, eu vou chamar de x. E eu quero que tu faça com x isso aqui. Tá? Agora, se eu chamo esse aqui de x e coloco aqui dizendo, aqui eu quero pegar W vezes W vezes W, ele vai chegar e fazer assim para ti. Não entendi. Tu tá chamando um de x e quer calcular W? Só se tu chamasse isso aqui de W, daí aqui tu poderia calcular W vezes W. Tá? Estão entendendo essa ideia? A letra, ela é um local para tu armazenar um valor. E não é qualquer valor, né? Dependendo das operações que tu faz com esse local, dependendo das operações que tu faz com esse local, tu não pode usar qualquer informação, né? Por exemplo, então aqui a operação que eu faço aqui com o local x, ó, é x vezes x, eu faço ele vezes ele mesmo, x vezes ele vezes ele mesmo, eu não posso armazenar em x uma letra, vai dar problema, quer ver? Ó? Vou tentar armazenar uma letra para ele tentar saber o que é que eu estou fazendo. A operação é de número, a operação do armazenado é para número, ó.
número, eu consigo multiplicar por número. Se eu armazenar uma letra, tipo a letra A, tá vendo aqui, ó? A letra A, vamos ver o que acontece. Olha ali, ó. Tá vendo o que ele disse ali pra mim, ó? Ele tá falando assim pra mim, ó. Tu tá doidão, né? Tu tá doidão. Tu quer que eu pegue uma letra, que eu não sei qual é o valor dela, e multiplique por ela mesma? Tu tá querendo fazer operação algébrica já. Eu não faço operação algébrica. Tu me dá o nome do local de armazenamento e tu diz o que eu tenho que fazer. Ah, a operação é ele vezes ele mesmo, então tu só pode armazenar número. Se tu não armazenar número, eu vou chegar e dizer assim, ó, não sei qual é o valor. Hashtag qual é o valor. O Tairone, a letra é como se fosse um quadrado que tem espaço para tu colocar um número, né, Sor? Vamos resumir um pouquinho essa tua frase, é isso mesmo, essa é a ideia. A letra é como se fosse um espaço, o nome de um espaço. A letra é o nome de um espaço para tu colocar um número. Sim, nesse espaço que tu vai poder referenciar depois, tu pode colocar um número nesse caso aqui. Vocês vão ver que a gente pode armazenar sim letras, mas daí as operações são diferentes. Tá? Eu não posso somar letras, certo? Mas eu posso concatenar letras, por exemplo, daí é diferente. Concatenar letras é diferente de somar letras. Tá? É uma operação que eu posso fazer com letras. Concatenar, é porque daí, ó, é porque nós estamos acostumados com as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, até potenciação. Essas operações aqui, elas servem para números, certo? Agora, operações para letras, por exemplo, A e B, eu posso chamar uma operação para letras uma possível operação para letras, concatenar. Tá? Depois tu procura no dicionário o que significa concatenar. Daí tu pode receber letras como informação, como armazenar letras, tá? Se tu usar essa operação aqui que eu troquei, né? Aqui é ao contrário. Se tu tiver letras, uma operação possível para letras é concatenar, tá? Isso aqui é uma operação possível para letras. Tu pode concatenar letras? Sim, existe uma operação que concatena letras. Mais do que letras, concatena palavras. Tá bem? Quer ver? Vocês querem ver concatenar letras? Tá. Eu só não sei se nesse programa aqui é a mesma função. Tá? Então aqui, ó. Aqui eu chamei de x, tá? Vou apagar esse valor aqui. Essa expressão que orienta o que tem que fazer com x, tá? Aqui eu vou dar um outro nome para. Então aqui é x, aqui eu vou botar um y, no C2 eu vou botar y. Como é que é mesmo? Intervalos nomeados, né? Tá, aqui. Adicionar um intervalo, eu vou dar um nome de y. Então aqui, ó, é um espaço para eu armazenar um valor y, tá? Então aqui eu tenho dois espaços. Um é x que está em C1, outro é y que está em C2, tá? Então agora eu vou botar outra letra aqui, B, Enter, tá? Então tá, ó. Em x está armazenado A e em y está armazenado B. Agora aqui eu vou fazer uma operação com x e com y. Professor, qualquer letra pode ser um espaço para ser colocado um número ou só x? Ah, ótima pergunta, Tairone.
Daí depende, tá? Daí depende. Na planilha eletrônica, nessa planilha eletrônica aqui, ó, existem algumas letras que tu não pode utilizar, tá? Porque elas são reservadas para o próprio programa. Mas tu está entendendo que na matemática, né, a gente usa dessas abstrações justamente para poder aplicar aqui. É uma das aplicações, certo? Na matemática a gente usa então esses conhecimentos, mas algumas letras que não podem ser usadas aqui, por exemplo, na matemática a gente usa. Eu acabei de usar aqui, ó, por exemplo, x para o nome desse espaço e y para o nome desse espaço aqui, certo? E a planilha aceita, né? Na matemática, por exemplo, a gente pode usar a letra D, a letra C, a letra D. Na planilha, a letra C e a D parece uma delas, ou as duas não podem ali, porque ela é reservada para fazer uma operação, entendeu? Então, dependendo do programa que tu está trabalhando, existem algumas restrições de letras que tu não pode utilizar, dependendo do programa. Na planilha eletrônica, algumas letras, se eu não me engano, a letra T também, tá? Porque daí é uma função matemática. Tem várias outras letras que não podem ser utilizadas, mas geralmente, quando tu está trabalhando com planilha eletrônica, tu precisa de poucas letras, não vai precisar de muitas letras, tá? E na pior das hipóteses, ao invés de pegar a letra, tu pode pegar o nome da própria célula. A X é a C1, então ao invés de chamar de X, eu posso dizer assim, ó, o valor que está inserido ali na C1, que é como se fosse o X, tá? Daí eu pego e trabalho. E o valor que está inserido na C2, eu pego e trabalho com o que está na C2, tá bem? Então a planilha eu posso fazer a referência direta sem dar nomes, x, y, z, eu posso pegar coluna, linha e pegar o valor que tá armazenado ali. Então essas letras x, y são locais de armazenamento. Ó, eu armazenei aqui, nesses dois espaços, duas letras. Agora eu vou te mostrar uma operação que eu posso fazer com letras. Eu te falei concatenar, por exemplo. Ó, então eu não sei se ele vai aceitar aqui, tá? Vamos ver se ele aceita essa função. Ele é concate, não é concatenar. Concatenação de dois valores, é isso que ele está me falando. É concate. Ele já me dá a sugestão ali, ó. Concate, abro parênteses. Agora, eu quero que tu concatene aquilo que está em x. Ó, ele deixou sombreado aqui, ó. Eu quero que tu concatene o que está em x e o que está em y. A operação, ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula aqui. É a operação entre letras. Olha aqui, ó. Que eu estou fazendo, ó. Quero que tu concatene o que está em x, que está armazenado em x, e o que está em y. Ele deixou sombreado aqui o y e marcou aqui para nós, ó. Vamos fechar o parênteses, vamos ver o que ele nos responde. Olha, A, B. Concatenar é uma operação de letras, que tu pega uma coisa e coloca justaposta a outra. A concatenação pode formar palavras. Ó, vamos armazenar na x fab e na y io. Olha ali, ó. Na x tem fab, na y tem io. Olha ali, ó. Ele pegou as informações e fez essa operação com esses dois espaços. É concatenar. Essa matemática está parecendo um jogo. Tá? Entenderam a operação entre letras? Ó? Certo? Eu armazenei letras dentro de letras. Dentro daqui. Agora o x e o y é nome de espaço. Tá? Fab e io, na verdade, são
os valores, as informações armazenadas. E aqui, tá? Aqui, ó, eu usei uma operação para letras, própria para letras. Então, se aqui é x e aqui é y, e aqui são dois, aqui eu vou fazer a operação de números, eu só posso inserir números. Se aqui eu faço uma operação que é justa, é uma operação justa para caracteres, para letras, a operação, então aqui eu só posso inserir caracteres, letras, palavras. No entendi só 4? Não entendi. Eu é que não entendi. Eu não entendi, Cauã. No entendi. Tá, eu entendi que ele quis dizer sor, mas aquela parte. Ah, não entendeu. Não entendeu o quê? Fala aí, Pedro. Abre teu áudio e fala aí. Está escrito ali, Pedro, sor. Não, tu escreveu ali, Pedro, sor. Ah, tá, entendi. Tu estava respondendo o que ele estava falando. Tá, entendi. Agora entendi. Tá, entendi o que tu quer dizer. Mas vamos lá, o Cauã tá digitando, né, Cauã? Quando o Cauã está digitando, não entendi o que você estava falando sobre como calcular as letras. Assim, ó, Cauã, tá? Sobre os números tu entendeu, né? Assim, ó, tudo vai depender da operação que eu coloco aqui dentro, ó. Tá? Não aparece aqui, ó, a operação que está aqui dentro, mas eu vou escrever maior aqui para tu entender, ó. A operação é concat, que é concatenar, tá? Concatenar é juntar, grudar, é justapor, tá? Concatenar é justapor. Então a operação aqui, ó, nessa célula, eu vou pegar a informação que está armazenada nesse espaço chamado X, que tu já sabe o que é, com a informação armazenada no espaço Y, que eu acabei de dar um nome aqui, que está nessa referência aqui C2, certo? Então, essa operação de concatenar aqui, ó, desculpa, esta operação de concatenar é uma operação que se faz com letras, com palavras, com símbolos que não têm valor numérico, tá? Ok, mas qualquer coisa eu pego na gravação. Certo, Matheus? Tá? E sabe, né, Matheus? Assiste na gravação e comenta. Ô, professor, aqui é o Matheus Duarte. Ó, assisti a aula, tá bem? Tem que comentar, é sério ali para eu ter uma base, certo? De quem é que tá tendo problema, assim, quem é que tá assistindo, ok? Então, concatenar é uma operação que se faz entre letras. Então, o que eu posso, entre palavras, né? Então, o que eu tenho aqui, ó, o que eu posso armazenar em X é uma palavra, ou uma letra, né? E o que eu vou armazenar em Y também é uma letra. Então, essa aqui é uma operação uma operação de letras, ó. Então, eu botei aqui, ó, no X, eu botei Fábio. E no Y, IO. Poderia colocar outras coisas. Quer ver? Ó? Fábio, espaço. Ó, ficou
acho que faz todo sentido, né? Tá ali, ó. Fábio Bonitão. A minha mãe que me disse, tá? A minha mãe me disse. Fábio Bonitão, tá? Ó, botei aqui no X o Fábio, no Y Bonitão. Eu a garanto. Tá bem? Concatenei aqui informações. Essa célula aqui é uma operação que eu faço entre esses dois valores. Agora, se nesse local aqui eu fizer o seguinte, ó, x mais o y, bom, que tipo de operação é essa adição? É uma operação que se faz entre números. Então aqui eu só posso botar número. Aqui eu vou botar o 3, aqui eu boto o menos 1, por exemplo, né? Daí ele calcula. Vamos trocar ali para vocês verem, certo? Eu vou pegar e vou calcular, vamos trocar a operação. Agora eu quero uma operação de números, que insira dois números, um aqui e outro aqui, ó. Então, eu vou pegar o quadrado, o primeiro número eu vou elevar ao quadrado, vamos lá, ó. O primeiro número é o x. Como é que eu elevo ao quadrado? Deixa eu ver, cadê as operações aqui? Ah, meu Deus. Ah, tá aqui. Tá? Quase não aparece, né? X ao quadrado é assim, ó, eu estou botando a operação só para vocês terem uma ideia. Tá? Eu estou escrevendo assim, ó, não aparece ali, né? X circunflexo 2. Isso significa matematicamente x elevado ao quadrado. Vai pegar um número e multiplicar por ele mesmo. E eu vou subtrair do segundo número, tá? Vou botar aqui, ó. Ah, agora apareceu. Apareceu um pouquinho maior. Vamos lá para a operação de subtração, é essa aqui, sim. Menos, agora o segundo número, que é y, tá? Vamos lá de novo, elevado ao quadrado, aqui, circunflexo 2, tá? Os valores inseridos são letras, ó. Os valores inseridos não é letra, são palavras, né? Ele não vai saber pegar o Fábio e elevar ao quadrado menos o Bonitão e elevar ao quadrado. Isso aqui são duas operações, a de potenciação e outra de subtração, que se faz só para número, tá? Ó, o Felipe foi muito modesto, né? O Felipe queria assim, ó, x mais y. Tá? Então, claro que eu tenho, para calcular isso aqui, eu só posso ter armazenado números. Olha aqui, ó. Olha o que ele vai me responder. Tu tá doidão, né? Olha ali, ó. Tá vendo que ele tá me respondendo assim, ó? Tu tá doidão? Como é que tu vai pegar esse valor, essa informação e elevar ao quadrado e subtrair do quadrado desta informação aqui, a não ser que essas informações sejam números, tipo 7 e 2, 3, botei 3. Tá? Daí faz todo sentido, né? Você tem 7 e 3, e lembra que aqui, ó, era o quadrado desse aqui menos o quadrado desse aqui. O quadrado desse é 49, o quadrado desse é 9, né? 49 menos 9, 40. Pedro não está entendendo, Pedro? Também? É porque o Felipe diz... vocês têm que cuidar com essas coisas, assim, com essas expressões. Com essas expressões, o Felipe chegou e disse assim, ó, essa matemática está fazendo uma confusão na minha cabeça, essa do x mais y. Do x mais x, eu não botei x mais x ali, tá? E outra, a ideia aqui, ó, para vocês entenderem o que representa essa letra, assim, tentar trazer para o concreto
que a letra é um local de armazenamento, não é um número. Tá? Além, eu acredito assim, ó, que tudo isso aqui é bem bacana, porque até então a gente via assim, ó, essas letras X, Y, Z, essas álgebras assim, na matemática ali, a gente não via onde é que elas aconteciam. Aqui é uma forma da gente ver onde é que ela acontece, né? Dá uma boa ideia, né? Para que servem essas coisas, né? Vocês estão vendo que as letras elas vão servir para a gente orientar mesmo que cálculo deve ser feito com tais coisas. Então, as letras são locais de armazenamento. E por que locais? Porque daí eu oriento o que se faz com o armazenado em cada local. E daí eu não preciso ficar calculando um a um. Toda vez que tu precisa, tu simplesmente... Toda vez que tu precisar, tu simplesmente troca os valores ali. 9 e 5, por exemplo. Troca os valores, a planilha já sabe a orientação que ela tem que fazer. 9 ao quadrado é 81, 5 ao quadrado é 25, 9 menos 25... Então, o resultado ali é 56. Tu monta, na verdade, uma orientação para que seja calculado conforme um certo padrão. Tá bem? O Duarte caiu. Tá. E outra coisa, se vocês estiverem fazendo perguntas, por favor, coloquem em ponto de interrogação, senão eu vou pensar que é afirmação que vocês estão fazendo. Certo? Tá certo. Tá? Então, aqui foi um exemplo ali, ó, para tu entender que a letra ela é um local de armazenamento, tá? Eu vou sair da planilha aqui, a gente vai trabalhar com planilhas outras vezes, tá? Não se preocupem, que daí vocês vão ver, dá para fazer várias coisas com planilhas, né? Então aqui, ó, o que ele quer que faça com esse armazenamento, com esse local aqui, ó? O dobro de um número x é a expressão 2 vezes x, ou simplesmente 2x. O que se quer? Parte de um número y, é a orientação que se faz com o que for armazenado em y. Ó. Então, a terça parte do y, 1/3 de y, ou seja, pegar o y, o valor armazenado em y, dividir por 3.